Imagem ampla do plenário. Boa tarde a todas e a todos. Foco no desembargador A João sessão Lages. ordinária do TRE do Amapá ser realizada em modalidade híbrida, videoconferência e presencial. Hoje tem alguma sustentação oral? Acho que não. Hoje é só presencial, então. Submeto a apreciação da ata da sessão anterior aos ilustres pares e, não havendo nenhum óbice, declaro aprovada. Vamos aos julgamentos do item 1 da pauta. Eu chamo a julgamento, faço pregão no agravo regimental na representação número 060-1542 de 2022. É uma continuação de julgamento, a origem é Macapá, a relatora é a juíza Paola Santos. O processo tem como agravante o Ministério Público Eleitoral, a agravada Silvia Nobre Lopes e Maitê Luzia Mastop Martins. Terceiro interessado, Jorielson Brito Nascimento. Na última sessão, o TRE, por maioria, conheceu da questão de ordem suscitada pela relatora, vencidos os juízes Mário Júnior e Gilberto Pinheiro, e no mérito, após voto do juiz João Lages acolhendo a arguição de impedimento da juíza Paola Santos, para julgar os processos referentes às eleições de 2022, em decorrência do artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, pediu vista o juiz Mário Júnior, e aguardam os juízes Matias, Paulo Madeira, Orlando Vasconcelos e agora Carmo Antônio, que entrou na composição da turma. Então, o juiz Mário Júnior está com a palavra, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Imagem ampla do plenário. Presidente, este caso é um caso que eu pedi vista. Foco no desembargador Mário Júnior. Um voto vista na questão de ordem que foi suscitada pela juíza deste tribunal, a doutora Paola, referente à melhor interpretação ou adequada interpretação que deveríamos dar ao artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, tema que versa sobre situação de impedimento de magistrado da Corte, da Justiça Eleitoral, nas situações em que há cônjuge, parente ou consanguíneo, candidato a cargo eletivo registrado. Presidente, eu pedi vista porque entendia que o tema, e assim continuo entendendo, é da mais alta relevância e me parece que a importância do tema é tamanha que certamente voltará ao TSE para novo pronunciamento. Eu tenho voto escrito e já submeti aos colegas, mas eu venho dizendo aqui, presidente, que a imputação de suspeição ou impedimento de magistrado é tema da mais alta relevância, porque, em alguma medida, significa para o juiz a retirada de parcela da sua jurisdição. Tanto é assim que a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STJ, vê com muita ressalva e com muita reserva, sempre na interpretação estritamente restrita dos casos de suspeição e de impedimento, porque, em alguma medida, configura uma retirada, uma parcela de jurisdição daquele magistrado quando tem contra si a sua suspeição ou seu impedimento afirmado. Então, aqui, neste presente caso, eu venho destacando, inclusive, que o impedimento, inclusive, por se fundar em fatos objetivos, ele ostenta uma natureza processual mais gravosa, porque ele pode dar, inclusive, ensejo à ação rescisória. Tamanha a importância com que o sistema há de tratar a situação de impedimento, né? Eu venho destacando no voto aqui que foi superada a questão pelo Pleno, na questão de ordem, do conhecimento, então, passo diante ao mérito da questão de ordem propriamente dita, né? O que está em jogo aqui hoje, nesse julgamento, é o alcance em abstrato da norma do parágrafo 3º do artigo 14 do Código Eleitoral e os respectivos efeitos que essa norma gera para o exercício da jurisdição pelos magistrados dessa especializada. Então, a norma, ela diz o seguinte, né, que da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação, e aqui é o que importa, e nos feitos decorrentes do processo eleitoral. Então, essa é a expressão a ser destacada, né? E nos feitos decorrentes do processo eleitoral,
não poderão servir como juiz nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge, o parente consanguíneo ou afim em segundo grau, até o segundo grau, de candidato a cargo registrado na circunscrição. Então, o que esta Corte precisa se debruçar é qual o alcance da expressão "e nos feitos decorrentes do processo eleitoral". Esse dispositivo, em alguma medida, foi replicado na resolução do TSE 23.609, que eu vou me abster de ler, e aqui eu venho ao mérito propriamente, né? No caso concreto, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ele afirma o impedimento da juíza Paola, se fundamentando num agravo de um processo julgado no TSE, da relatoria do ministro Herman Benjamin, de maio de 2018, em que fica consignado, ficou assentado que encontra impedido de atuar a qualquer tempo em ações ou recursos que envolvam perda de registro ou diplomas relativos ao respectivo escrutínio. 2 pontos a saber: ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, o recurso contra a expedição de diploma, ação de investigação judicial eleitoral e as representações dos artigos 30A, 41A e 73, captação ilícita de recursos, compra de votos e condutas vedadas. Então, esse foi o entendimento do ministro Herman Benjamin, que foi o relator, no âmbito do TSE. Por outro lado, a eminente juíza Paola trouxe aos autos, né, e ela, ao se manifestar, se manifestou pelo não reconhecimento de seu impedimento, entendendo que ela não está impedida, trouxe aos autos também um precedente, uma jurisprudência do TSE, que, inclusive, é posterior à citada pelo Ministério Público Eleitoral, portanto, mais recente, trazendo uma interpretação diferenciada daquela regra absoluta. Num precedente trazido pela juíza Paola, aqui o relator é o ministro Jorge Mussi, é de outubro de 2018, Sua Excelência, o ministro relator, o ministro Jorge Mussi, ele traz a questão da regra, mas ele, ao final, diz que, subsistindo a vedação após o período eleitoral, somente para os eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam de forma direta o parente. Cito no voto o inteiro teor. Aqui, lendo igualmente atentamente o voto do nosso então corregedor, hoje honrosamente presidente deste tribunal, o desembargador João Lages, é bem verdade que, na fundamentação do ministro Jorge Mussi, e até por lealdade processual, o ministro Jorge Mussi, ao fundamentar o seu voto, ele utiliza praticamente integralmente todos os fundamentos do precedente anterior, do precedente de maio, citado pelo Ministério Público Eleitoral. Sua Excelência, então, o ministro Jorge Mussi, ao longo do seu voto, cita todo o entendimento do TSE fundado no precedente anterior. Mas, e aqui eu chamo a atenção para a Corte, ele entendeu pela interpretação, que não foi tratada no anterior, entendendo que a vedação após o período somente para eventuais feitos decorrentes de processo eleitoral que envolvam diretamente ou não o seu irmão. E isso é importante, presidente e eminentes pares, porque o entendimento do ministro Jorge Mussi, que, como eu disse, é posterior, portanto, mais recente, se deu em julgamento monocrático, cujo o caso foi levado a ele, até então, pelo Ministério Público Eleitoral, que é o caso que trata do desembargador-presidente do TRE do Piauí. Então, levado na Corte do Piauí, na Corte Eleitoral do Piauí, se entendeu que o presidente não estava impedido, o Ministério Público Eleitoral vai ao TSE, e o TSE, numa decisão monocrática do ministro Jorge Mussi, entende pelo afastamento, mas faz essa ressalva que, fim do período eleitoral, a vedação após esse período somente ocorre, em situação de impedimento, para os feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam diretamente o parente. O Ministério Público, então, não recorre dessa decisão. Quem recorre foi o próprio desembargador, que, no caso,
o agravante Francisco Antônio Paes Landim. O ministro Jorge Mussi, então, leva o tema ao plenário do TSE e o plenário do TSE, por unanimidade de votos, mantém a decisão do ministro Jorge Mussi, que, inclusive, faz novamente constar de sua ementa essa ressalva. Isso é importante porque, num curto espaço de tempo, em apenas 5 meses, o TSE foi chamado a se pronunciar 2 vezes sobre a mesma questão, o alcance da norma do parágrafo 3º do artigo 14. E o último pronunciamento do TSE, tomado em decisão monocrática e depois confirmado por unanimidade pelo Pleno, é no sentido de que a norma do parágrafo 3º do artigo 14, ela é absoluta para todos os processos durante o período eleitoral, mas findo o período eleitoral, ou seja, com a diplomação, dali em diante, a situação de impedimento somente vai se observar caso a caso, quando for uma relação direta de parentesco com o eventual candidato. Então, essa é a situação trazida pelo tribunal. Eu destaco no meu voto que o TSE, por unanimidade, chancelou essa posição do ministro Jorge Mussi, que consta explicitamente da decisão. E aí volto ao caso concreto. No caso concreto, o impedimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral, trago aqui todas as razões trazidas pelo Ministério Público Federal, e me parece o seguinte, presidente, que o TSE, o órgão de cúpula, de forma clara, concluiu, como eu disse, que há impedimento absoluto durante o período eleitoral, mas que, fim do período eleitoral, ou seja, com a diplomação, a norma, a ratio essente do parágrafo 3º do artigo 14, somente se aplica para eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam de forma direta o parente. Essa foi a interpretação final do TRE. No caso concreto, a juíza Paola dos Santos é irmã do senhor Paulo Júnior Oliveira Santos, que foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo Solidariedade nas eleições gerais de 2022. Então, a juíza Paola é irmã do deputado estadual, candidata a deputado estadual pelo Solidariedade. O caso de que ela é relatora versa sobre um deputado federal do Partido Liberal. Portanto, não tem absolutamente nenhuma relação, não há nenhuma relação, nenhum nexo, nenhuma causa, nenhum vínculo, nenhuma circunstância entre o fato da juíza Paola ser irmã de um deputado estadual que concorreu pelo Solidariedade e o caso que estava sob sua relatoria. Então, eu digo aqui que o fato da juíza Paola Santos ser irmã de Paulo Júnior Oliveira Santos não apresenta qualquer relação, nexo, causa, vínculo, circunstância com o objeto da lide. Então, portanto, a minha conclusão é de que, se não há envolvimento direto, conexão, interesse ou participação da parente da magistrada, neste caso, não há como afirmar o seu impedimento. Então, presidente, coerente com aquilo que penso, de que as situações de suspeição e impedimento de magistrado é algo da mais absoluta relevância, porque significa retirada de parcela de jurisdição de quem está legitimamente investido na jurisdição. A juíza Paola, neste caso concreto, está devidamente, legitimamente investida na jurisdição de juíza membro deste tribunal, em processo escrutínio absolutamente restrito e rigoroso, porque passou pelo crivo do Tribunal de Justiça, foi encaminhada ao TSE, que encaminhou a Sua Excelência o Presidente da República para a nomeação, e, portanto, ela ostenta, do ponto de vista constitucional, jurisdição sobre os pleitos que estão sobre o TSE. E já não estamos mais em período eleitoral, ela deve se limitar agora às suas situações de impedimento, no caso da norma do parágrafo 3º, artigo 14, somente nas situações em que há envolvimento direto de parente dela ou, eventualmente, caso o Ministério Público demonstre que há alguma conexão ou algum vínculo com este fato de ser irmã de alguém que foi candidato a deputado estadual.
Então, coerente com essa visão que tenho da Constituição, de que a retirada de parcela da jurisdição é algo grave, coerente com a posição explícita do TSE, a mais recente, que fez, em decisão monocrática e por unanimidade de seus votos, a ressalva de que a vedação subsiste após o período eleitoral apenas quando envolve diretamente o seu parente, eu estou rejeitando a arguição de impedimento da juíza Paola. É como voto, presidente. Imagem ampla do plenário. Juiz Matias. Foco no desembargador Matias Neto. Senhor Procurador Regional Eleitoral, a todos os que nos acompanham, senhor advogado presente. Como já foi mencionado no voto proferido pelo eminente juiz Mário Júnior, nós temos aí duas decisões, dois julgados, dois precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a vinculação no parentesco afasta a jurisdição do juiz membro, e um julgado, esse julgado no qual se embasou o Ministério Público, se fundamentou o Ministério Público para alegar o impedimento, no caso concreto da juíza Paola, e o julgado mais recente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de entender que esse impedimento só ocorre quando há a ligação direta, o envolvimento direto, o vínculo direto com o parente da magistrada. E eu lembro que o voto do eminente relator, à época, então, o desembargador Lages, como corregedor, foi no sentido de entender que esse julgamento, deixou-se me entender que esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, o mais recente, ele foi diferente, chegou a uma conclusão diferente do que foi fundamentado. Eu, então, não entendo dessa forma, até porque foi uma decisão colegiada por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, e daí eu não posso admitir, não posso entender que o Tribunal Superior Eleitoral, na sua unanimidade, deixou passar despercebido essa situação e julgou, decidiu de forma diferente do que fundamentou. Por isso, essa decisão, a decisão mais recente, a jurisprudência mais recente para mim, ela é a que vale. Se nós formos buscar na legislação ordinária, nós vamos ver que as regras de suspeição e impedimento são as mais restritivas possíveis. E essa regra que estabelecia o impedimento do juiz em razão de parentesco com qualquer candidato num determinado pleito, para mim é uma regra extremamente abrangente, sem nenhum sentido. Considerando, então, isso, e por um critério de isonomia, uma vez que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral valeu, não é, para o estado do Piauí, salvo me engano, então, por um critério de isonomia, eu acompanho o eminente juiz Mário Júnior para também rejeitar a alegação de impedimento da magistrada no presente caso, cabendo, claro, ao Ministério Público essa fiscalização nos demais feitos em que entender que haja vinculação da juíza com algum candidato ou, no caso, seu parente, seu irmão que foi candidato na última eleição. Então, eu acompanho o juiz Mário Júnior para rejeitar a alegação de impedimento. Como voto. O juiz Paulo Madeira... Imagem ampla do plenário. Ele não está. Informações descritas no canto inferior da tela, 21ª Sessão Judiciária Ordinária e a 10ª Sessão Administrativa Ordinária, de 17 de abril de 2023. Não, mas não tem, já começou. Desembargador Carmo também aguarda, né, Carmo? Eu também vou aguardar isso também. Perfeito. Então, Foco desembargador João Lages. Em continuidade ao julgamento, após colheu-se os votos dos juízes Mário Júnior e Matias Pires Neto, que rejeitavam a questão de ordem para manter
a competência da ilustre relatora. O processo aguarda o retorno do juiz Paulo Madeira para a continuação. Faltando votar Orlando Vasconcelos e Carmo Antônio. Ok, vamos então ao item 2 da pauta, Carmo, é um habeas corpus número 06026, de 2023, origem Macapá, relator Carmo Antônio, paciente é Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida. A autoridade coatora é o juízo da 10ª Zona Eleitoral, ilustre relator com a palavra. Imagem ampla do plenário. Estou com a palavra, presidente? Sim. Senhor presidente, Lúcio Pares, senhor Foco desembargador Carmo Antônio. Presentes aqui nessa sessão e que nos acompanham virtualmente, trata-se aqui de um habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Marialva do Socorro Ramalho de Almeida, denunciada pelo Ministério Público Eleitoral pela prática em treze das condutas previstas no artigo 299 e 300 do Código Eleitoral, combinada com o artigo 69 do Código Penal. Narrou-se que em 29 de março de 2021, instaurou-se o IPL 2021-0001-4216, em razão do recebimento de denúncias realizadas por servidores e funcionários terceirizados do Instituto Federal do Amapá ao Ministério Público Eleitoral, informando que a paciente se utilizou da condição funcional de reitora do IFAP para pressionar os colaboradores a participar da campanha de seu sobrinho, Alain Ramalho, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020. Acrescentou que, em 31 de 3 de 2022, o Ministério Público Eleitoral ofertou denúncia em relação à paciente, sem, contudo, descrever minimamente os fatos ou a conduta criminosa, com esclarecimento das circunstâncias, da forma, do tempo da ocorrência, demais elementares e do número de vezes que os delitos teriam sido praticados, sendo, portanto, a denúncia inépita. Argumentou-se ainda que a decisão de recebimento da denúncia proferida pela autoridade coatora em 6 de 12 de 2022 foi genérica e utilizou argumentos que não guardam relação com o caso em tela, sendo, portanto, teratológica. Ao final, requereu a concessão de medida liminar para sobrestar a ação penal originária, a qual foi indeferida, e, no mérito, pediu a concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal. É o relatório. Imagem ampla do plenário. Oral, né? O Ministério Público com a palavra. Foco no procurador do Ministério Público. Excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores, o caso aqui, como narrado, como relatado inicialmente por seu excelência relator, é de um habeas corpus a discutir uma ação penal em curso. O primeiro ponto a ser afirmado por essa Corte, portanto, ou reafirmado por essa Corte, é o caráter nitidamente excepcional do enfrentamento dos temas que vão ser objeto da ação penal no bojo de um habeas corpus. Repito, há uma ação penal em curso, todas as matérias ou os temas meritórios vão ser devidamente apreciados ao seu tempo e modo. O que a impetrante quer aqui é trazer essa Corte, suprimindo a possibilidade de apreciação desses temas pelo juízo competente, o juízo ACO. Então, repito, há que se reafirmar aqui a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, acerca da excepcionalidade do trancamento de uma ação penal em curso. E o caso aqui não é de reconhecer essa excepcionalidade. Aventa a impetrante a ocorrência de uma denúncia inepta e a simples leitura da peça acusatória permite afastar essa tese, porque há a indicação da conduta do seu agente e das circunstâncias em que elas ocorreram, em que ela ocorreu, a conduta ocorreu. Então, não há que se falar em inépcia.
quanto às demais teses, de novo, serão, ao seu tempo e modo, debatidas no curso da ação penal. Quanto à afirmação, ao final do habeas corpus, acerca da existência de decisão teratológica pelo fato de mencionar a ocorrência de um auto de prisão em flagrante, ela, por óbvio, não é suficiente a invalidar todo o conteúdo da denúncia, que foi recebida e cujos temas, objetos da impetração, foram afastados por ocasião do recebimento e da decisão que posteriormente, e por mais uma vez, rejeitou os argumentos trazidos no habeas corpus. Com essa manifestação do Ministério Público consta nos autos, mas com essa breve síntese, o Ministério Público Eleitoral reitera sua manifestação pela denegação da ordem. Imagem ampla do plenário. Foco no desembargador Carmo Antônio. Antônio. Excelência. Conhecido, pode prosseguir. Está conhecido. Posso ir para o mérito, Excelência? Pode sim, presidente. O trancamento da ação penal, isso é pacífico, só pode acontecer como medida excepcional. E eu vou relatar aqui, resumidamente, para os colegas, o que consta na denúncia, para que nós possamos avaliar se ela possui o mínimo de elementos para a eventual instauração da ação penal ou não. Olha o que consta da denúncia. Consta do incluso Inquérito Policial Federal 2021-14-2016, do Amapá, que a denunciada Marialva Almeida ofereceu vantagem para diversas pessoas no intuito de angariar votos para seu sobrinho Alain Ramalho, candidato a vereador nas eleições municipais em 2020 em Macapá. A denunciada abordava as pessoas porque era reitora do IFAP e, nessa condição de superiora hierárquica, ofereceu e deu cargos para algumas pessoas, entre elas Marielle Ferreira Cantuária. Não bastasse a vantagem oferecida, a denunciada, usando de sua força como reitora, prejudicou outros servidores do IFAP, como Érica da Costa Bezerra, Mariana de Moura Nunes Almeida, Leila Cristina Nunes, Cláudia Patrícia Nunes Almeida, Karine Campos Almeida, dentre outras pessoas, que perderam seus cargos dentro do IFAP por decisão da denunciada. Cláudia Patrícia Nunes Almeida narrou à Folha 72 que perdeu seu cargo no IFAP e entende que isso aconteceu porque saiu do grupo de WhatsApp criado para apoiamento ao candidato. Érica da Costa Bezerra declara que perdeu seu cargo no IFAP porque não apoiaria o candidato sobrinho da reitora e, depois de alguns dias, foi chamada para reassumir o cargo na condição de apoiar Alain Ramalho. Karine Campos Ribeiro deu as seguintes declarações, que soube que o IFAP havia virado um curral eleitoral do candidato Alain Ramalho, sobrinho da denunciada, e que era reitora, além de tomar conhecimento de que ela ameaçava as pessoas para votarem em seu sobrinho, sob pena de perder seus cargos. A denunciada violou seus deveres como agente público, previsto no artigo 73 da Lei 9.504, a qual preza pela lisura no cargo, o que foi totalmente contrário de tantas ações, etc. Então, dentre outras coisas, narra isso. Então, Excelência, pela leitura que eu fiz, há existência de descrição de fato criminoso imputado à paciente, a indicação de provas pelas quais o Ministério Público pretende comprovar a acusação, razão porque não se configurou inepta a denúncia. Então, dentro desses fundamentos, eu denego a ordem, é meu voto. Imagem ampla do plenário. De acordo com o relator, presidente. Juiz Matias. Acompanho o relator. Juiz Normandes. Também acompanho. Juíza Paola. Acompanho o relator. Juiz Orlando. Acompanho, senhor presidente. Então, resultado conhecido. Foco no desembargador João Lages. Tudo nos termos do voto do ilustre relator. Chamo agora, Paola, o item 3 da pauta, é a prestação de contas 060-1329 de 2022. Origem Macapá, relatora juíza Paula Santos, interessada Silvana Vendovelli. Vossa Excelência está com a palavra, doutora. Imagem ampla do plenário. Ilustre presidente, ilustres pares e doutor procurador regional eleitoral, cuidam-se os atos... Foco na doutora Paola prestação Santos. de contas de Silvana Vendovelli,
candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Progressista, PP, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, em razão da entrega intempestiva do relatório financeiro. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou também pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo Foco no presidente, procurador do excelentíssima Ministério relatora, Público. excelentíssimos julgadores, Ministério Público Eleitoral reitera o parecer. Imagem Pode ampla do prosseguir, plenário. Foco, doutora Paula Conforme Santos. relatado, os órgãos técnico e ministerial opinaram pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Silvana Vedovelli, uma vez que os relatórios financeiros foram apresentados fora do prazo. Contudo, como oportunamente destacado pelo Ministério Público, essa falha ela não tem o condão de comprometer a regularidade das contas, de modo a ensejar apenas a anotação de ressalvas. Com relação a essa matéria, nosso colegiado já enfrentou esse tema e já firmou entendimento nesse sentido, e eu faço a dispensa aqui das decisões, da ementa, e passo à conclusão de, conforme tanto o parecer da unidade técnica quanto do Ministério Público Eleitoral, pela aprovação com ressalva das contas de Silvana Vedovelli, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Progressista PP, nos termos do artigo 74, do inciso 2 da resolução do TSE 23.607/2019. É como voto, presidente. Imagem Alguma ampla do divergência? plenário. Então, foi aprovada, né, doutora Paula? Sim, com ressalvas. Com ressalva, aprovada com Foco, ressalva. desembargador Então, a João conta Lages. aprovada com ressalvas. Vai para a certidão, tá, Clênia? Vamos ao item 4 da pauta, agora ainda da juíza Paola, é a prestação 0601213 de 2022, origem Macapá, o interessado nesse caso é Elvis Patrick de Souza Macedo. A ilustre relatora com a palavra. Imagem ampla do Bom, plenário. aqui também é uma prestação de contas do candidato Foco, Elvis doutora Patrick Paola de Souza Santos. Macedo, nas eleições de 2022, pelo Avante. Em parecer conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas também com ressalvas, em razão da intempestividade da sua apresentação, o que viola o artigo 49 da resolução do TSE 23.607/2019. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Imagem Ministério ampla do Público, doutor plenário. Pablo, Reitero o parecer, senhor presidente. reiterada a relatora com a palavra. Foco, Conforme doutora relatado, Paola os órgãos Santos. técnicos e ministerial opinaram pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Elvis Patrick Souza Macedo. Oportunamente destacado pelo MPE, essa falha também não compromete a regularidade das contas, apenas enseja as anotações com ressalvas. Então, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se pode considerar que a falha foi capaz de comprometer a análise da movimentação financeira e, por conseguinte, da regularidade das contas. Há uma firme orientação jurisprudencial dessa Corte nesse sentido. Portanto, em consonância com os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, eu voto pela aprovação com ressalva Imagem das ampla contas do de Elvis plenário. Patrick de Souza Macedo, candidato ao cargo de deputado estadual Foco, pelo Avante, doutora Paola nos termos do Santos. artigo 74, inciso 2, da resolução TSE 23.607/2019. É como voto. Perfeito. todos de Imagem acordo. ampla do plenário. Então, está também aprovada com ressalvas essas contas. Foco, Vamos ao item desembargador 5 da João pauta, Lages. prestação de contas 0601343 de 2022, origem Macapá, relatora ainda a juíza Paula Santos, a interessada é Lelian Figueiredo Vieira, a ilustre relatora com a palavra. Imagem Trata-se ampla de do prestação plenário. de contas de Lelian Figueiredo Vieira, candidata Foco, a cargo doutora de deputado Paola estadual pelos Santos. Republicanos, referente à aplicação de recursos nas campanhas das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu a aprovação com ressalvas em razão da abertura intempestiva de conta bancária, contrariando o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1 da resolução do TSE 23.607/2019. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou também pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Ministério Público, doutor Paulo. Imagem ampla Reitero o do parecer, senhor plenário. presidente. Reiterada a relatora com a palavra. Foco, doutora Conforme Paola relatado, Santos. tanto o órgão técnico quanto o ministerial aprovaram com ressalvas as contas do candidato em razão da intempestividade da abertura de conta bancária destinada ao recebimento de doações de campanha,
O Ministério Público pontuou também que essa falha ela não compromete a regularidade das contas, apenas enseja as anotações com ressalvas. Então, em atenção também aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a falha não é capaz de comprometer a análise financeira, da movimentação financeira, por conseguinte da regularidade das contas, impondo tão somente anotações com ressalvas. Ante o exposto, em consonância com os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Lelian Figueiredo Vieira, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Republicano, nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução TSE 23.607/2019. É como voto. Imagem Alguma ampla do plenário. divergência? Não havendo, declaro aprovada também essas desembargador contas com João ressalvas. Lages. Vamos ao item 6, Paola, da pauta. É a prestação de contas anual, número 0600-125, de 2022, origem Macapá, interessado é a Rede Sustentabilidade. Vossa Excelência está... Aí tem também interessado a Mari Célia Vaz Cruz e Josinaldo Barros Bezerra. A ilustre relatora... Imagem ampla do plenário. Cuidam-se os autos de prestação de Foco, contas doutora anual Paola do Diretório Santos. Estadual do Rede Sustentabilidade relativo ao exercício financeiro de 2021. Após o regular trâmite processual, foram encaminhados autos ao Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, que, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação das contas, em razão da ausência de autenticação do livro diário no ofício civil. Intimado para apresentar manifestação, o partido arguiu que não há previsão na resolução acerca da necessidade de autenticação do livro diário, inexistindo, portanto, prejuízo para análise das contas. Em razão disso, requereu a aprovação com ressalva das contas. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação. É o relatório. Imagem ampla do plenário. Quero parecer, senhor presidente. Ilustre relatora. Conforme narrado, Foco, doutora o Núcleo Paola de Contas Santos. Eleitorais Partidárias na CEP sugeriu a desaprovação das contas da Rede Sustentabilidade no exercício de 2021, em razão da ausência de autenticação do livro diário no ofício civil. Acerca desta irregularidade, ao contrário do que sustenta o interessado, a resolução do TSE 23.604/2019 prevê como obrigatória a adoção da escrituração digital pelos partidos e ulterior remessa da documentação à Receita Federal do Brasil, conforme disposto abaixo transcrito. Então, o artigo 25 da resolução, ele trata justamente dessa obrigatoriedade e, não obstante o entendimento desta Corte, é de que a falha ela tem um condão de comprometer a regularidade das contas, na medida em que compromete a fiscalização da movimentação financeira por meio do compartilhamento de informações entre os órgãos de controle, conforme se verifica nas emendas que, por oportuno, trago à colação. Eu vou fazer a dispensa das emendas, excelências, e está aqui no voto. E, ante o exposto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Rede Sustentabilidade relativo ao exercício financeiro 2021, com fulcro no artigo 45, inciso 3º da Resolução do TSE 23.604/2019. Como voto. Alguma objeção? Imagem ampla do Então, plenário. declaro desaprovadas essas Foco, contas. desembargador à João unanimidade. Lages. Não havendo mais nenhum processo para julgamento na sessão judicial, passamos à administrativa. Nós temos um recurso administrativo, ilustre relator, é o desembargador Carmo Antônio. Trata-se do recurso 0601547, de 2022, a origem é Macapá, o recorrente é Salvador Gomes de Souza, e o assunto é indeferimento de pedido que ele fez de averbação de tempo de aluno-aprendiz. O ilustre relator Carmo Antônio com a palavra. Imagem ampla do plenário. Excelências, eu vou tentar resumir. O meu voto está em Foco, desembargador 10 Carmo páginas. É o seguinte, o Salvador Gomes de Souza é um técnico judiciário do Quadro Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e interpôs esse recurso em face de decisão da presidência, que indeferiu pedido de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários das atividades exercidas como aluno aprendiz em razão da ausência de, o que disse o presidente, a ausência de, abro aspas, remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiro. Fecho
aspas, segundo disposto no acórdão do TCU 2024-de 2005. Ele argumentou que a decisão merece reforma porque o pedido é amparado pelo disposto na súmula TN1, número 18, no artigo 60, inciso 22 do Decreto 3.048 de 99, bem como nos seguintes precedentes, aqui do nosso tribunal, o PA 1502, da servidora Vera Lúcia Cardoso Ferreira, e da resolução TRE-AP 463/2015 do servidor Florisvaldo Fernandes Alves. E ele aduziu ainda que o entendimento fixado no acórdão TCU 2024-2005 não se aplica ao caso dele, porque o direito do recorrente já estava consolidado pela legislação aplicada à matéria. E, por fim, requereu o provimento do recurso para que seja deferida a averbação para fins previdenciários de 1.064 dias, decorrente de frequência à Escola Técnica Federal, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sudeste de Minas, campus Juiz de Fora. É o relatório. Imagem ampla do Não, plenário. manifestação do Ministério Público não, né? O tema objeto do presente Foco processo no administrativo procurador do cuida de Ministério direito Público. individual disponível, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral entende que sua intervenção limita-se à verificação da regularidade formal e obediência aos ritos legais, o que ocorreu no presente caso. Ok. Imagem Relator, ampla do pode prosseguir. plenário. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Foco conheço do desembargador Conhecido, Carmo pode Antônio. prosseguir. Excelências, na minha avaliação, de forma correta, a presidência não aceitou a averbação. E eu vou tentar explicar resumidamente por quê. Essa figura do aluno aprendiz, ela surgiu com o Decreto-Lei 4.073 de 1942, que instituiu o ensino industrial. E essa nomenclatura foi utilizada para a modalidade de ensino de formação técnico-profissional que pretendia tornar os estudantes aptos para o exercício de ofícios técnicos. E, posteriormente, o Decreto-Lei 8.590, de 46, e a Lei 3.552, de 59, também dispuseram sobre a matéria. E houve uma súmula do TCU, que estabeleceu, de 76, que estabeleceu o seguinte: consolidou-se o entendimento pela possibilidade de aproveitamento do tempo de exercício como aluno-aprendiz para fins de aposentadoria por meio dessa súmula TCU 96. Olha o que ela diz: conta-se para todos os efeitos como tempo de serviço público o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz em escola pública profissional, desde que haja o vínculo empregatício e retribuição pecuniária à conta do orçamento. Esse posicionamento foi modificado em 94, quando a Corte de Contas passou a considerar que o critério de remuneração pelo período de trabalho prestado como aluno-aprendiz também estaria atendido nas hipóteses de remuneração indireta, circunstância que poderia ser demonstrada por certidão expedida. Em resumo, o aluno-aprendiz poderia ser equiparado a um trabalhador para fins previdenciários. E o que o nosso servidor está entendendo? Que em época anterior a 2005, mesmo que ele não prestasse serviço a terceiros, e mesmo que ele não recebesse contraprestação por isto, ele poderia contar esse tempo como aluno-aprendiz. E ele conta com respaldo, ele diz que há respaldo em 2 julgados. Um deles, ele está correto. Só que foi uma decisão monocrática da presidência. Na época, o desembargador Manuel era presidente e monocraticamente ele concedeu. Essa situação é similar, porque não havia contraprestação de serviço e nem havia labor. Só que um outro julgado que foi submetido ao nosso tribunal, exatamente o do Florisvaldo, não.
aí é similar. Mas, naquele caso, ficou provado pelo Florisvaldo que houve labor, e foi exatamente por isso que esse plenário concedeu esse direito. Então, minha conclusão é, essa situação do nosso servidor Salvador Gomes de Souza não é similar ao do Florisvaldo. Consequentemente, ele não tem direito. Por quê? Porque não há a comprovação da prestação do labor. Então, por isto, estou negando o provimento ao recurso administrativo. Se os colegas, como eu disse, o voto é muito longo, eu, inclusive, como desembargador, analisei essa matéria no Tribunal de Justiça, e curioso, quando chegou no meu gabinete, eu me lembrei dessa matéria, e eu fui pesquisar lá, e a conclusão lá do nosso Tribunal de Justiça foi exatamente essa, desse voto que eu estou apresentando agora para o posicionamento dos egrégios colegas aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Como vota o juiz Imagem ampla do plenário. Presidente, estou de acordo, acompanho o relator. Juiz Matias, Eu também acompanho o eminente relator. juiz Normandes, Também acompanho, excelência. juíza Paola, Acompanho o relator. juiz Orlando. Acompanho, presidente. Então, o recurso conhecido... Foco no desembargador João rejeitado Lages. à unanimidade nos termos do voto proferido pelo relator. Indago aos pares se tem algum outro processo em O mesa. desembargador recebe Acho que não, orientação né? da secretária e quanto aos avisos. Alguma coisa aqui? Tá. Tem uma informação aqui da Sejude para informar os juízes membros, titulares e substitutos a necessidade de comparecimento no TRE amanhã às 15h30 para a instalação da solução de segurança, o Cisco, autenticação de múltiplos fatores, celulares, computadores, eu não sei nem o que é isso, Clênia. Para instalar a solução de segurança. Mas é preciso os juízes virem, Precisa. Ah, então pronto. Eu já encaminhei e-mail, inclusive, anteriormente para eles. Prefeito, então só uma lembrança, tá, da Sejude, é preciso nosso comparecimento pessoal às 15h30, amanhã deve ter alguma coisa de senha para nós aí, Nos celulares. nos celulares. Instalar no celular para ele poder ter acesso. Imagem ampla do plenário. Então pronto, tá dado o Foco aviso, tá, pessoal? desembargador Então, amanhã, às João 15h30, Lages. nós nos encontraremos aqui e a sessão às 17 horas. Lembrando que nós temos às 17 horas hoje, amanhã e depois. Na quinta-feira será às 16, tá? Por causa da pauta que estava publicada. A pauta que estava publicada, tá bom? Nessa quinta, presidente, é 16. Às 16. Imagem perfeito. ampla do plenário. Aí, a partir dessa quinta, Carlos, sempre às 16, tá? Eu queria pedir a gentileza, presidente, na quinta-feira, como Vossa Excelência não estava presente, eu confirmei minha presença Foco na desembargador passagem Carmo do Antônio. comando da 4ª Região, e eu estarei em Belém representando o Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu vou pedir, se Vossa Excelência puder, como eu vou estar por videoconferência, que possa dar prioridade se eu tiver algum julgamento. Eu tentarei ficar na sala do início ao final, mas se Vossa Excelência puder, se eu tiver alguma coisa para julgar, Vossa Excelência puder dar prioridade, eu agradeço. Perfeito, está dada a prioridade. Imagem Sem ampla objeção do dos plenário. Então, deixa eu só fazer a comunicação, que é necessário fazer a comunicação, ainda agora há pouco, né? Foco desembargador Uma João lamentável perda, Lages. que a mãe do Orlando faleceu, ela já estava debilitada de câncer, e do nosso assessor, né? O assessor Orlando, e fica aqui os nossos sentimentos, tá bom, Clemente, lançar na nossa ata e mandar para a família, em nome de todos nós aqui do TRE, né? Essa nossa profunda perda, né? Nossos sentimentos para a família, tá bom? Alguém tem alguma comunicação, proposição, já que nós estamos numa administrativa bem light? Não. Então, pessoal, agradeço a presença, tá certo? Está encerrada a sessão, até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário.